Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Sempre uma alegria poder entrar aí na sua casa, dividir esses momentos com você, com a sua família, que eu sei que gostam de interagir com o programa. E por isso, eu já quero deixar aqui a minha rede social, @Zeca_Pereira. Vai lá também para a gente poder repercutir os assuntos do programa. Às vezes você vai encontrar algum material dos bastidores lá também, porque eu sei que o sofá da sua casa vira também um debate sobre os temas que nós abordamos aqui. Às vezes concordando, às vezes discordando, dando a sua opinião. E isso que é o importante. A ideia aqui do Vejam Só não é oferecer uma resposta para você, mas é incentivar você a leitura, a pesquisa, a reflexão, obviamente, a oração. E a partir disso, você então poder dar as suas observações sobre as perguntas que nós colocamos aqui todos os dias. E hoje, de maneira muito especial, nós vamos nos debruçar diretamente no texto bíblico, analisando duas parábolas contadas pelo mestre. Na sequência, nós vamos apresentar o tema. Antes, deixa eu apresentar os meus convidados, eles que vão nos ajudar nessa caminhada. Com muita alegria, que o Vejam Só recebe nesta oportunidade o reverendo Hélio Rios, ele que é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, na igreja de Coromandel. É isso mesmo? Falei certo? Isso mesmo, Coromandel. Coromandel fica em Minas Gerais, já indo na divisa para Goiás, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba. Estamos lá ministrando a palavra de Deus. Um abraço à igreja, com certeza estão assistindo. Eles gostam muito de assistir o programa lá em Coromandel também. O conselho que nos liberou para estarmos aqui, são 700 quilômetros de lá até os estúdios aqui, pertinho, né? E principalmente um abraço ao evangelista Rodrigo, que ficou lá substituindo-nos, né? O problema é quando eu voltar, acostumaram com ele lá, eu acho que vão querer continuar com ele, não a mim mais. Mas abraço também ao evangelista Rodrigo, toda a igreja, o conselho, os presbíteros e a igreja de uma maneira geral. Sim, a gente também agradece aí a igreja por liberar o reverendo Hélio para estar aqui. Hélio, aproveita, passa o endereço direitinho da igreja. Sim. Depende da nossa audiência de lá também, para fazer uma visita, por favor. A rua Clésio Eustáquio Migueleto, número 660, ali no centro de Coromandel. Quem estiver perdido por aqui, de repente o carro acaba caindo lá, perto da região de Uberlândia, ali uns 120 quilômetros de Uberlândia, está convidado a participar conosco ali dos trabalhos. É uma honra. A igreja também tem seu canal nas redes sociais, no YouTube, se colocar a Igreja Presbiteriana de Coromandel. Os cultos estão sendo transmitidos ainda, até acompanhar depois. Será um prazer tê-los conosco. Bacana, então as informações da igreja também. Durante a nossa conversa, os contatos do reverendo Hélio estarão à sua disposição, tá bom? Então, óbvio, se você quiser tirar dúvidas sobre o tema que nós vamos tratar, pode fazê-lo também. E se quiser outras informações da igreja, do Ministério do Irmão, são os canais oficiais para você fazê-lo também. De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho em aceitar o nosso convite. O Vejam Só também tem a alegria de receber nesta oportunidade o pastor Davi Domenicali, ele que é da igreja O Brasil para Cristo, também um amigo aqui do programa. Pastor Davi, obrigado novamente por aceitar o nosso convite, estar aqui no Vejam Só, é sempre uma alegria recebê-lo. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Zeca. Deus abençoe sua vida. Amém. Deus abençoe esse programa que é edificante e que todos aí recebam o nosso abraço aí nessa programação. Muito bacana, obrigado também pelo carinho com o programa. Sempre gentilmente atendendo os nossos convites. Vou pedir para o irmão também passar o endereço da igreja, por favor, pastor. Então, agora eu estava pastoreando, né, a igreja ao Brasil para Cristo de Laranjeiras há 8 anos. Né? A gente plantou a igreja lá, fiquei 8 anos, em dezembro eu saí, né, para dar uma descansada. Inclusive ficou lá o pastor Armando Zara, mando meu abraço para ele e para toda a igreja de Laranjeiras. E hoje eu estou ajudando o pastor Orlando Máximo, que é o presidente regional da região de Jaguara, onde tem a igreja ali em Caieiras, né? No Jardim, que é novo para mim lá, né? Sim. Então é Jardim Vitória, alguma coisa assim, né? Acho que fica na rua Dom Pedro, só não lembro do número, né? Mas é ali. Acho que é Jardim Vitória, se eu não me engano. Se eu tiver errado, os irmãos aí de Caieiras me perdoem. Mas eu mando meu abraço para o Orlando Máximo, para toda a igreja de Caieiras aí, Fernando Góes e todos os demais, tá? Boa. Inclusive, o contato do pastor Davi também estará à sua disposição. Então, se quiser as informações direitinho da igreja, tirar dúvidas sobre o tema, obviamente você pode mandá-lo por lá também. E aí lá ele coloca essas informações direitinho também, se você tiver interesse. De novo, obrigado, viu, pastor? Obrigado. Pelo carinho em aceitar o nosso convite.
Deus abençoe a vida do irmão. Nós vamos agora assistir a nossa matéria de abertura. Ela vai apresentar o tema, né, que nós vamos tratar, obviamente, e vai colocar alguns questionamentos. Aí, na sequência, a gente volta aqui para o estúdio e os meus convidados já vão dar as primeiras observações sobre o assunto. Antes, deixa eu rapidinho falar com você e relembrar você, na verdade, da nossa parceria aqui com a Garbo. Porque, na verdade, não preciso nem relembrar, não, você está vendo, né? Que eu estou sempre no estilo. E isso daqui eu devo muito à galera da Garbo, que tem me ajudado aí a manter nesse nível de elegância. Quer mudar o seu visual? Quer dar um up no estilo? Procura pela Garbo. Você vai lá nas redes sociais e lá você vai ver, obviamente, todo o material da Garbo e ter acesso aos endereços das lojas físicas. Vá até uma loja e lá você fala que viu aqui no Vejam Só. Olha, eu vi porque eu vi lá no Vejam Só. E aí, além de ficar bonito, você vai ter um desconto. Aí, cara, o combo é perfeito. Então vai lá, procura pela galera da Garbo e eles vão te ajudar também, tá bom? Um grande abraço aí ao Militão, ao irmão André. Deus abençoe a vida de vocês e o trabalho, eles que têm nos ajudado nessa parceria. Valeu, meus irmãos. Vamos assistir a matéria? Na sequência, a gente volta com as primeiras observações aqui dos convidados. Vejam só. A parábola da ovelha perdida é uma das parábolas de Jesus que fala sobre o maravilhoso amor de Deus. Essa parábola está registrada nos evangelhos de Mateus e Lucas. Um estudo da parábola da ovelha perdida mostra como o próprio Deus busca ativamente o pecador e se alegra quando o resgata. Na parábola da ovelha perdida, Jesus fala sobre um pastor que possui 100 ovelhas, mas uma dessas ovelhas acaba se perdendo. Então, ele deixa no deserto as 99 ovelhas e vai em busca da única ovelha perdida. Ele não para, não desiste até encontrá-la. Quando o pastor encontra a ovelha perdida, ele a coloca sobre seus ombros com grande alegria. Ao chegar em casa, o pastor convoca seus amigos e vizinhos e diz a eles para que se alegrem juntamente com ele por ter encontrado a ovelha perdida. Hoje, queremos também estudar a parábola do filho pródigo. Ela conta a história de um pai que possuía 2 filhos. Em certa altura da vida, o filho mais novo do homem pede ao pai a sua parte na herança e parte para terras distantes, gastando tudo o que tem em pecados e perdições, sem pensar no dia de amanhã. Quando a sua herança acaba, o filho mais novo se vê sem nada e começa a passar necessidades, viver como um mendigo. A parábola menciona que a fome do homem era tamanha que ele quer compartilhar a comida com os porcos. Em desespero, o filho volta à casa do pai arrependido. Seu pai o recebe com muita festa, feliz pelo filho estar de volta, fazendo um banquete para ele. A leitura dessas 2 parábolas em conjunto faz nascer uma pergunta. Afinal de contas, a atitude do pastor e do pai são muito distintas. Então queremos saber: qual o motivo do pastor sair atrás da ovelha e do pai não procurar pelo filho? Por que existe diferença na atitude de ambos? Vamos conversar e aprender sobre o tema agora, aqui no Vejam Só, que já está no ar. Exatamente. Vamos aprender bastante sobre o assunto. Eu sempre acho muito interessante quando a gente consegue se debruçar sobre o texto bíblico, né? E analisar a partir do texto bíblico. E essa vai ser uma oportunidade muito bacana da gente fazer também analisando essas 2 parábolas que são marcantes. São histórias muito conhecidas e que tenho certeza que você já leu, já ouviu, já estudou, já meditou sobre o tema também, tá bom? Reverendo Hélio, eu vou começar com o irmão. Por que na sua visão, na sua leitura bíblica, o pastor foi atrás dessa ovelha e o pai não foi atrás do filho, ficou esperando o retorno? Muito bom. É bem interessante, né, colocar as 2 parábolas juntas e pegar essa situação da ida do pastor e a não ida do pai para com o filho, da ideia de que Deus ele age diferente, né? E como a gente pode responder esse viés de uma possível diferença do trato de Deus? Será que ele mudou de repente de um dia para o outro? Na Bíblia ensina que Deus é imutável, que Deus não se arrepende, que Deus ele determina e que Deus ele não mente nem se engana, que não há nem mesmo variações no comportamento de Deus, né? Como há em nós muitas vezes, pensamos uma coisa, falamos outra. Agora,
durante o debate nós vamos ver aqui algumas situações, e talvez a principal é que a gente não focalize no pastor e no pai. O foco desses elementos, porque a gente observa que são 4 parábolas sequenciais. E não dá para dividir o ensino pegando apenas uma ou 2. E aí, durante o programa, a gente vai tentar aqui, juntos, aprender o motivo, talvez, né? Com certeza, vocês vão ter muito o que me ensinar aqui nos próximos momentos que estarmos aqui. Mas, com certeza, a gente vai ter que trabalhar aqui nas 4 parábolas, no combo que vem aqui quando Jesus ensina aos seus discípulos. Então, para a gente estar entendendo a resposta da pergunta, ela vem a partir dessa análise, que ela não pode ser feita individual. Exatamente. A leitura da parábola não pode ser individual. Perfeito. Ela tem que ser feita a partir desse conjunto, e aí sim você vai tirar um ensino a partir do conjunto todo. Exato. Por exemplo, já entrando no texto aqui, né? Jesus, ele estava reunido com os seus discípulos, estava ali ensinando a seus discípulos, recebendo ali os pecadores, capítulo 15 de Lucas, e aí o verso 3 da ovelha perdida que foi citado. Então lhe propôs Jesus esta parábola. Aí depois ele vai para o verso 8, que é a segunda parábola, porque antes da ovelha perdida e do filho pródigo, tem a parábola da dracma perdida. Ele continua no versículo, ou qual? É a sequência do que ele estava falando na primeira parábola. No verso 11, que é a parábola que nós vamos falar, começa assim, continuou, mesma sequência. E aí, no capítulo 16, verso 1, a 4ª parábola do combo, começa, disse Jesus também. Então, é uma sequência. Ok. A resposta talvez esteja aí entender essa sequência. Eu quero abrir a oportunidade de você participar aqui do Vejam Só, dando a sua opinião, respondendo às nossas enquetes ou dando as suas observações sobre o tema que foi o que a gente fez hoje. E você sempre vai fazê-lo lá no nosso perfil do Instagram, vai aparecer aqui para você, @programa Vejam Só. Entra lá no nosso perfil e lá você vai encontrar todas as informações do programa. Você vai saber o tema que será abordado no dia, os convidados que nós iremos receber, você vai encontrar as enquetes que estão ali disponíveis para você dar a sua opinião, votar. Você pode mandar a sugestão de tema pela mensagem. Mais para frente nós vamos falar das fotos também, você pode mandar por lá. É o canal ideal para você interagir com o programa, tá certo? Pro debate de hoje, nós colocamos a seguinte enquete lá para você. Na sua visão, qual o motivo do pastor ir buscar a ovelha e o pai não procurar pelo filho? Na verdade, não foi uma enquete, a gente abriu a oportunidade de você dar a sua observação. Então, lá no nosso perfil, você encontra a pergunta e a caixinha ali aberta para você mandar o seu comentário, a sua visão da situação, tá bom? Então, você vai lá e coloca a sua opinião. Olha, na minha visão, o pastor foi buscar por conta disso, disso. O pai não, por conta daquilo outro. Porque a leitura precisa ser feita no contexto inteiro. Vai lá e dê as suas observações. Nós vamos separar algumas e colocar aqui também durante a nossa conversa. E aí os nossos convidados vão ter a oportunidade de colocar algumas observações em cima da sua visão também, tá certo? Então vai lá, participe sem moderação. Antes de voltar aqui aos meus convidados, deixa eu mandar 2 abraços bem rapidinho. Primeiro para o Cláudio. Eu encontrei com o Cláudio em uma loja, fui fazer uma compra e fui pedir uma informação para ele, trabalhar na loja, e ele me reconheceu, falou, lá do Vejam Só, Cláudio, meu irmão, obrigado, viu, pelo carinho, Deus abençoe sua vida, seu trabalho aí também, todo o seu ministério, e lá para o Paulo Henrique, ele que é lá de Brasília, ele mandou uma mensagem super carinhosa também lá no Instagram, dizendo que acompanha o programa, que gosta muito, que o programa tem auxiliado nos estudos. Paulo, obrigado. Deus continue abençoando a sua vida, seu ministério e estudos também. Tá bom, meu irmão? Bom, vamos voltar aqui então à nossa conversa. Reverendo Hélio, eu antes de entrar no contexto, o irmão falou da gente analisar ali as falas do mestre, e no capítulo 15, logo no começo, ali fala que quem se aproximou de Jesus foram os publicanos e pecadores para o ouvir. Essa informação do público a quem foi direcionada a parábola, ela é fundamental, e por que ela é fundamental? Fundamental. É interessante porque a palavra de Jesus, ou as parábolas utilizadas por Jesus, tinham um foco, que eram os escribas, os fariseus. Porque quando chegou, como você bem citou, os pecadores, os publicanos para ouvir de Jesus, houve a murmuração.
tanto dos fariseus quanto dos escribas. Como é que ele pode comer com o pecador? Como é que ele pode aí se abrir para esse público? Então as parábolas, esse combo de 4 parábolas, começa exatamente pela necessidade de se ensinar uma vida prática. Porque os fariseus eram aqueles que, pela lei mosaica, defendiam muito algumas coisas, criticavam outras pessoas, ou algumas pessoas por conta da defesa, de uma apologia, de uma lei mosaica, só que tinham a sua vida completamente diferente. Em vários momentos, Cristo os chamou de hipócritas, de atores, porque vocês conhecem, mas não têm a essência daquilo que pregam, que ensinam, que cobram. E aí agora, Cristo vai começar, através dessas 4 parábolas, ensinar a esse público, claro, graças a Deus, a nós também, o que é ter uma vida prática, uma vida de que realmente conhece não só as leis, mas principalmente o rei, o reino, e a partir daí desenvolver essa vida prática com esse conhecimento. Quando a gente vai falar, e a gente estava até conversando aqui antes, né, pastor Davi, sobre a dinâmica do estudo, da pregação, dos detalhes que o pregador sempre precisa observar é o público que ele está falando, para que aquele público entenda a mensagem que ele vai transmitir, da maneira, né, da forma que ele vai transmitir. Queria que o irmão comentasse um pouquinho da relevância dessa informação que o texto traz. Afinal de contas, eram, vou colocar aqui entre aspas, né, a escória da sociedade que procurava por Jesus. E os estudiosos falam, poxa, como é que ele vai falar com esses pecadores aí? O que essa informação nos traz, nos ensina, e que tipo de direção ela deve nos dar para a leitura, então, dos textos que nós vamos abordar na sequência? Bom, Jesus ele vai usar a parábola, né, como ele sempre faz, ele faz muito isso, e a parábola ela é uma narrativa, né, que faz uso de uma comparação, uma analogia, coloca uma situação para finalmente trazer ali uma realidade daquilo que se entende, aquilo que se pede. Muito bem. E aí, eu acredito que Jesus ele fala para os 2 públicos ali, né? Ele vai falar para os publicanos e para os fariseus. Mas é interessante que tem uma ênfase mais crítica, né? No meu entendimento, de que ele foca muito os fariseus para que eles pudessem corrigir, né, o entendimento que eles tinham acerca do reino de Deus e da misericórdia. Eu acredito que eu vejo nessas parábolas muito explícito o amor de Deus, o perdão de Deus e a misericórdia de Deus. Algo que era deixado muito de lado no farisaísmo, né? Jesus, como o reverendo Hélio já falou aqui, muitas vezes ele criticou os fariseus dizendo, vocês cumprem tudo da lei e têm deixado o mais importante, né, que é a misericórdia, a justiça, o amor. E eu acredito que aqui ele coloca nessas parábolas essa grande relevância para esse público, é isso, é mostrar que a verdadeira essência, né, de Deus é esse amor, é essa misericórdia, e que o reino de Deus ele está aberto a receber aqueles que se arrependem e aqueles que Deus também tem um propósito de salvar. Acho que é esse o primeiro, acho que é assim, a necessidade, isso aqui, o capítulo 15 aponta, primeiramente, tá? No decorrer agora, eu acho que a gente vai pegar os conjuntos das parábolas e veremos coisas aqui que são fundamentais que Jesus está querendo colocar aqui para os fariseus. Boa. Até antes da gente entrar e mergulhar mais nessa questão do estudo do texto, eu quero que ambos respondam, e talvez essa possa ser colocada até como uma crítica a estudiosos sobre o assunto, porque, via de regra, pastores, não é comum a gente ouvir pessoas falando desse combo. Muito pelo contrário. O que a gente vai acompanhar são análises individuais dessas parábolas. Então, nós vamos ver um estudo da parábola da ovelha perdida. Nós vamos ver um estudo da parábola do filho pródigo. E, a partir dessas parábolas, então, você tirar e pensar ali ensinamentos. Pelo que eu entendi de ambos, a gente pode, a partir disso, cair num erro. E talvez um erro até que a nossa própria pergunta induz, de você ver distinção na atitude daquele que é representado por Deus. Hélio, vou começar com o irmão. Como é que
Como é que a gente pode administrar isso? É possível, ainda na leitura individual, Claro. a gente obter ensinamentos? A gente precisa ir no contexto inteiro? Como é que nós vamos lidar com essa questão? Plenamente, quando falamos, né, realmente, são poucas as pessoas que tratam de combo, né? Por isso que eu falei de início, trouxe essa ideia do combo. Por quê? Dá para pegar de maneiras individuais. Agora, o que não dá para a gente focar de maneira errada, né? O foco da primeira parábola é o pai. Mas o foco da parábola do filho pródigo, da primeira parábola é o pastor, mas o foco da parábola do filho pródigo não é o pai. O foco é o irmão que recebe o outro que havia saído. Por quê? Dois grupos, publicanos, pecadores, né, fazem parte, e os fariseus. Então, Cristo começa na primeira parábola da ovelha perdida. Olha, vocês estão me criticando porque eles são pecadores. Mas é como um pastor que vai atrás daquele que está distante, pecador. E nós trazemos o pastor, os pastores trazem as ovelhas de volta para o seu aprisco. A segunda parábola, a parábola da dracma perdida, agora é alguém que tinha necessidade de encontrar algo, publicanos e pecadores, e sabe que tem algo para encontrar. Quando encontra esse algo, a dracma perdida, sai para contar para todo mundo. Eu estava procurando algo que eu não tinha na minha vida, hoje encontrei. Fui resgatado pelo bom pastor, na condição de ovelha, e então encontrei o que me faltava. Só que agora tem a resposta. Vocês, fariseus, recebem aqueles que estavam distantes do Pai, que não estavam em comunhão com o Pai, preferiu as coisas do mundo ao Pai, eles se arrependem e voltam. O Pai recebe de braços abertos. E vocês, fariseus, publicanos, recebem os pecadores, publicanos, mas dizendo, fariseus e escribas, recebem os publicanos? Recebem os pecadores? Agora o ensino é para vocês que fazem parte, vocês que dizem seguir o Pai, vocês que dizem seguir a lei, vocês recebem? E aí que vai para a última parábola. Cristo então fala de Deus que busca, do bom pastor que busca, fala de quem é buscado, fala na terceira parábola do filho pródigo, daqueles que recebem os afastados, os distanciados, os que não conhecem a Deus ainda e estão retornando, e agora fala para o administrador infiel, a sociedade. Ou seja, é o que os judeus sempre trabalham. Os servos sempre moravam com seus senhores. Os servos sempre eram contados na família dos seus senhores também. Então, o combo é perfeito. De quem foi alcançado, de quem vai ser alcançado, depois de quem foi alcançado, de quem reconhece aquele que foi alcançado e agora aquele que tem uma vida prática na sua vida, no seu trabalho, na sua administração, na sua vida ou de servo ou de senhor. Então, por isso que tem que trabalhar esses quatro. Você pode pegar isoladamente, mas o foco de cada uma delas é nesse sentido, né? Desde o senhor até aquele que foi alcançado. Professor Davi, a palavra está com o irmão. Vou pedir para o irmão comentar as questões da individualidade delas e depois, no finalzinho, separar um espacinho para fazer um comentário sobre essa questão. Se o irmão também acredita que na parábola do filho pródigo, o irmão é o ator principal, o protagonista dessa parábola, como o Hélio falou aqui, porque também não é comum a gente ouvir isso. É assim, aqui é interessante que essas parábolas, elas abrem para a gente pensar muita coisa, né? E sempre uma interpretação, uma ou outra, pode surgir algo diferente e tal. E eu acredito que Jesus tinha um objetivo até mais simples do que o nosso próprio debate, né? Eu acho que Jesus ele tinha um foco muito direto e a gente faz uma teologia, né, a partir de cada palavra e de cada versículo. Mas eu acho que Jesus não está nem preocupado com isso. Via de regra, a gente complica mesmo. Sim, a gente complica. Mas não deixa de ser interessantíssimo, né? Essa nossa complicação acaba gerando pensamentos que servem para nossa reflexão, digamos assim. Dá sim para ser ensinado individualmente, mas com uma certa limitação, né? O que não pode se fazer é, de forma errada, comparar, como a pergunta, né, faz ali, porque comparar, por que o pastor vai atrás de uma ovelha, que é só uma ovelha, e o pai não foi atrás do próprio filho, uai?
quando a pessoa ela caminha por aí ela pode ser levada ao erro, justamente porque é o que nós colocamos. Jesus ele está construindo ele está trazendo o pessoal para chegar num ponto que ele vai dar o desfecho ali do que ele quer dizer. E por isso que é importante esse combo. Agora, nada impede, repito, de que as pessoas ensinem cada parábola individualmente. Por exemplo, eu posso chegar num culto lá na igreja de domingo e falar, irmãos, hoje eu quero falar sobre a ovelha perdida. E eu posso aqui, dentro desse trecho, falar que somos ovelhas, que Jesus é um bom pastor, que ele vai atrás da ovelha, que ele ama. Eu posso, desde que eu não queira fazer esse tipo de comparação, né? Dizendo, agora o filho não. E por que ele não foi atrás do filho? Porque o filho saiu deliberadamente, a ovelha não pensa, o filho pensa. Aí o pai falou, como o filho saiu, problema dele, ele que volte. Então aí você já cometeu um erro, né, de interpretação, ao meu ponto de vista. A gente não tem a última palavra aqui, mas por isso tem que tomar muito cuidado ao se ensinar individualmente, tá? Agora, pegando ali o que o reverendo Hélio falou, isso é fundamental, porque Jesus, ele está usando, ele falou dos agentes, né, das personagens. Eu acho que todos os personagens são importantes. A ovelha, o pastor, a mulher e a dracma, assim como também é importante o pai e os dois filhos. Eu vejo que todos ali têm um porquê de estar na parábola. Por exemplo, Jesus, ele começa falando do pastor que busca uma ovelha. Aqui a gente vê os estudiosos, né, os que se aprofundam mais do que a gente nessa área, eles costumam dizer que os fariseus não viam com muito bons olhos o trabalho pastoril. Era um trabalho assim que enchia os olhos, que era uma coisa até meio largado, meio desprezado assim. O trabalho de ir lá trabalhar com ovelha, trabalhar com, né, enfim, cheiro de ovelha, campo, essas coisas. Não era uma coisa assim muito chegada. Os fariseus não se identificariam logo assim com o trabalho pastoril, né? Depois Jesus pega a figura de uma mulher que busca a dracma. Uma mulher naquela sociedade não era necessariamente alguém para protagonizar uma história. Sim. Depois Jesus pega um pai que parece um pai frouxo, porque Deuteronômio mostra algumas leis que quando o filho ele vacila com o pai, ele podia até ser apedrejado. Sim. Alguns dizem que até esse pedido de herança para a cultura da época significaria que o filho desejaria a morte do pai. Sim, né? Mas aí tem um detalhe. Né? Na época, eles poderiam até conversar com o pai para dividir a herança antecipadamente, lembrando que o filho mais velho ficava com a maior parte, porque era o primogênito, mas ele não podia usufruir, ele não podia gastar a herança do pai. Enquanto o pai estivesse vivo, ele já podia dar como herança para os filhos, mas ele não podia gastar. O que o filho pródigo aqui faz é que ele ajunta o que tinha e vende e transforma em dinheiro. Ali ele feriu uma lei legal mesmo. Né? E isso seria como dar um tapa na cara do pai. Aí que está o problema, é como se o pai tivesse morrido, porque o pai podia dividir, ele podia fazer um testamento vivo, mas ele usufruiria só depois da morte o filho, entendeu? Então o problema foi vender, pegar em dinheiro e viajar o mundo afora. Agora, o pai, nessa visão, é um pai mole, não é um pai que o fariseu... Jesus está dizendo, vocês não reconhecem o pastor da ovelha, vocês não reconhecem uma mulher porque ela não é nada. Vocês também não reconhecem o pai que vocês acham que é frouxo. Assim, Jesus é o Nazareno, o Galileu. Quem reconheceria o Filho de Deus se não reconhece um pastor que busca uma ovelha, se não reconhece uma mulher que busca a dracma, que são agentes de salvação ignorados? Assim como um pai frouxo. Assim, eles não conheciam nada também de Deus, porque enviou um Galileu, enviou um filho pobre para salvar o pecador, para buscar o pecador. Então eles não se identificavam, os fariseus não se identificavam com nenhuma das personagens. Da mesma forma, eles não se identificavam com Jesus que falava com eles. Isso é muito claro, né? E tem uma outra coisa que é importante, já vou passar a palavra, mas tem essa questão da quantidade. Se você percebe que na ovelha, na parábola da ovelha, ele deixa 99 e vai buscar uma. Então é 100 por 1. Na outra é dracma, é 10 por 1. E depois, finalmente, o irmão é 1 por 1. E ele mostra que, para todos, independente de quantidade, Deus sempre dá o mesmo valor. É mais ou menos isso aí.
Tem sempre a mesma atitude ali, né? Existe alguma aplicação, já que o irmão está com a palavra, já pego contigo, depois o reverendo Hélio volta aqui, econômica nisso? Alguma afronta econômica no sentido de Jesus querer mostrar que o valor ao bem é maior do que a pessoa, ou nesse aspecto não? E eu faço essa pergunta porque alguns comentários dos nossos internautas vieram nesse sentido. Não tem não. Por isso é aí que a gente corre o erro. Quando a gente começa a pensar, mas uma pessoa é mais valiosa que uma ovelha, uma dracma é só uma dracma. Não, eu acho que a gente aí caminha para algo que o texto não quer dizer, tá? Mas eu penso o seguinte, você pode pensar de uma maneira, isso aí já é uma interpretação pessoal, nem sei se Jesus pensou nisso. Sim. Mas, por exemplo, a ovelha perdida, ela diz que a ovelha é um animal meio que estúpido, né? Desculpa, né? Não que o nosso rebanho de igreja é estúpido, porque eu sou... Não, é verdade, mas eu tô falando a ovelha bicho, tá, gente? Porque eu sou uma ovelha de Jesus, eu me considero. Quando eu oro, eu falo, o Senhor é meu pastor, eu sou uma ovelha de Cristo. Mas eu percebo quão ignorante eu sou nos meus caminhos, e às vezes a gente não sabe nem voltar. A ovelha é um animal que, diferente de muitos animais, se ela se perde, ela não sabe o caminho de volta, né? Que é o caso. Por isso que o pastor vai buscar a ovelha. Normalmente sozinha, né? Quando ela está sozinha. Exatamente. Então ela se perde e não sabe voltar. A dracma é um objeto. A dracma nem sabe que existe, nem sabe que está perdida. Sim. Tá entendendo? E o filho já é o contrário. O filho, ele é consciente. Ele sabe o que está fazendo, ele sabe que está quebrando uma lei, ele sabe que está abandonando a casa do pai e ele sabe o que ele está fazendo. Então, esses 3 pontos eu acho que é interessante a gente pensar. Legal, essa distinção que o irmão fez da ovelha e do filho, muitos comentários apareceram, depois eu vou colocar os comentários e a gente vai poder falar mais sobre isso, mas às vezes a gente tem que tomar cuidado mesmo, né? Que às vezes fala da ovelha, do animal, pode entender do rebanho. Claro, senão os irmãos vão passar, você me chamou de estúpido. Calma, eu também sou ovelha, não, calma. Explicou bem, foi bom. Hélio, fala um pouquinho pra gente. E eu já vi muitos estudiosos trabalhando com a ideia do conceito original daquilo que Jesus falou, principalmente para o seu público. Ou seja, quando eu leio essas parábolas aqui, eu vou ter a minha interpretação de um homem do século XXI. Ovelha, para mim, não faz sentido nenhum. Zero. Sim. Moeda, então, já nem lembro mais o que é isso, nem tem mais, né? O filho que sai, hoje é tão comum, né? E tudo mais. Como é que nós vamos nos aproximar desse texto e ter a ideia que Jesus falou para aquele público que estava ouvindo, que tinha total conhecimento. Como é que nós vamos fazer essa aproximação temporal aí? É possível isso? Ou o ideal é a gente trazer o conceito e aplicar na nossa realidade? Não, a gente consegue trazer, aplicando para a nossa realidade, usando a ideia original de Cristo no ensinamento. É aplicável demais. Tudo que Cristo fez, tudo que Cristo ensinou, é aplicável aos nossos dias, trabalhando na sua originalidade. Olha que interessante, né? O pastor, ele saiu para buscar a ovelha perdida, e os últimos versículos, as últimas palavras do versículo, diz, digo-vos assim, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. A comparação dele é de alguém que se arrependeu com 99 que não se arrependeu. Só que, onde é que a ovelha se arrependeu? Onde está no texto que a ovelha se arrependeu? O texto ali está que o pastor foi atrás da ovelha perdida e trouxe ela. Depois que o pastor traz a ovelha perdida, aí sim, olha só, o verso 9, quando fala da dracma perdida. O verso 10, eu vos afirmo que, igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aquele, então, que foi buscado, aí eu vou só provocar, predestinadamente, há uma satisfação, pastor Rio, há uma satisfação da sua busca e há agora o arrependimento. Houve o arrependimento, agora há a prática. Qual é a prática? Eu entender que eu também fui escolhido, eu também fui alcançado, eu também era uma ovelha perdida. Então, eu preciso aceitar e perdoar. Para vocês terem uma ideia, por que a gente fala de que o foco, aqui a personagem principal é o irmão e não o pai? Porque ele começa dizendo sobre alguém que pediu dinheiro, alguém que preferiu o dinheiro a pertencer ainda à família daquele pai. É exatamente isso que os publicanos faziam. Os publicanos eram judeus que cobravam impostos em nome de Roma
e, de acordo com os estudiosos, cobrava até mais, usurpava a condição, e preferiu, então, escravizar ou punir ou tirar o dinheiro de quem era da família e aproveitar com ele esse dinheiro, de maneira equivocada, de maneira errada. Então, por isso que o foco é o dinheiro. Por que Cristo falou de dinheiro, falou desse publicano, falou desse filho que preferiu o dinheiro? Porque o publicano era alguém que se extraviou dos judeus porque preferiu o dinheiro romano. Só que até este que preferiu o dinheiro romano, a ovelha perdida, o pai vai atrás. E você que não saiu, fariseu, continua aqui, você se alegra quando ele volta? Por isso que o foco aqui não é o pai. O foco aqui é o filho que ficou. É o perdão que se dá para aquele que estava afastado. Tanto que o pai fala, você sempre foi meu filho, mas importava que esse que estava morto voltasse. Então não se entristeça por isso. Se alegre. Você sempre foi filho. Você foi provocativo, Hélio, mas você acredita que é possível tirar do texto esses conceitos teológicos aí de predestinação e tudo mais? Você deu uma forçada mesmo, só na provocação? Eu gosto de provocar. Né? Então tá bom. Mas sim, na Bíblia toda... Não, mas aqui dá para tirar assim. Não, eu quis provocar, mas sim, aqui na Bíblia dá para tirar isso sim, esses conceitos teológicos assim, com certeza. Rapaz, fala, pastor, vai. Vou responder a provocação, que agora o arminiano entrou em ação. Não. Nos personagens não há arrependimento. A busca é totalmente da parte de Deus. É o pastor que busca a ovelha, é a mulher que procura a dracma e o pai que recebe o filho, porém, esse filho não está demonstrando arrependimento. Ele está mais... quebrou a cara, né? Passou o diabo lá no mundo e aí quis voltar para a casa do pai. Mas o público de Jesus está ouvindo para poder se arrepender. Na história são só personagens que o foco não é a escolha de arrependimento. Mas ao contar essa parábola, os fariseus podem se arrepender, né? Assim, eles podem... Sim, o foco não é no arrependimento do filho, até porque era uma história, né? Era que isso alcançasse... Isso. Não, eu falo assim, né? Sim. Eu acho que o foco de Jesus não é nem essa questão arminiana, é lógico que ele provocou, é claro. Mas assim, nem calvinista, mas assim, eu acho que é mostrar mesmo a religião, o desamor, né, que havia. E detalhe, só complementando, em cada momento, há festa. Quando a ovelha é encontrada, há uma festa. E é interessante que os vizinhos se alegram, os parentes se alegram. Há festa até no céu, né? Segundo aqui o texto. Mas é interessante que quando chega lá na casa do filho, o filho mais velho, o irmão que é o mais velho, né? Ele não quer comemorar, ele não quer festejar. E esse irmão, como o reverendo Hélio coloca, ele parece que ele representa ali esse fariseu que rejeita os pecadores, não aceitando eles, os publicanos como irmãos e tal, mas se julgam amigos de Deus. Mas em todos os textos, quem é amigo de Deus festeja com ele. Os amigos de Deus festejam quando há festa no céu, todos fazem a festa. Então os fariseus, parece que Jesus está querendo dizer isso. Vocês se julgam amigos de Deus, mas não se alegram com as obras que Deus faz. Jesus... falar que Jesus era inteligente é redundância, né? Dono de toda a inteligência. Mas ele armou direitinho para os fariseus. Essa história do filho pródigo é maravilhosa. Cuidar de porcos, comer com os porcos. Quando ele volta, a cabeça do fariseu está lá no porco ainda. Está paralisada lá no cara que quebrou todas as leis possíveis. Quando ele volta, ele fala, esse cara não pode entrar aqui de jeito nenhum. O que é interessante, porque a ideia dessa parábola é mostrar que, olha, pera lá, nós também não estamos aliviando aqui para os publicanos, não. Ele sofreu por conta do pecado. Sim. Ele padeceu por conta do pecado. Só que, da mesma maneira que houve o arrependimento, e na dracma não houve arrependimento de moeda, mas ele também fala de arrependimento, quando há um arrependimento, há uma mudança. Você volta de maneira humilde. Agora, quem ainda permanece, vocês fariseus, vocês não têm essa mesma visão de humildade. De fato, vocês não são filhos. Sim. Porque o filho é aquele que entende quem é a condição do pai. É por isso que a ideia não é o foco no pai, mas é o foco de você pensar, será que de fato eu sou filho mesmo? Eu estou na igreja, eu pertenço à família de Deus. Será que de fato eu sou? Já foi falado do pastor, já foi falado de quem se arrependeu.
Agora está falando daquele que sempre se julgou não precisar de arrependimento, porque sempre se julgou bom. Para Jesus ser mais provocativo, só faltou falar que a ovelha se perdeu no sábado. Aí era para arrebentar com eles. Se fosse alguém adventista, eu falaria isso, mas como é alguém pentecostal, ele não deu essa referência. Deixa eu colocar alguns comentários aqui. Cara, é inacreditável, mas nosso tempo passa muito rápido. Estamos quase acabando o bloco aqui, tinha muita coisa para falar. Gente, é incrível. Mas eu quero colocar alguns comentários, porque, obviamente, que a nossa pergunta induz a isso, mas os nossos telespectadores ficaram muito presos nessa questão que eu vou colocar aqui. Então, eu vou colocar um comentário para cada, vocês depois fazem as suas observações. Vou começar com o pastor Davi. Põe na tela o comentário, por favor. Vai aparecer aí o arroba da pessoa, né? Tá aí, mas é o Jonatas que mandou esse comentário. A ovelha é irracional, o filho não. E aí, teólogos? Aí que vocês se confundem, quando tentam igualar esses fatos. Obrigado, viu, Jonathan, pela sua observação, respondendo a nossa enquete. Então, a distinção que ele faz é no que se perdeu, na ovelha, que não tem consciência, e no filho que tem consciência. E por isso, da atitude diferente do pastor e do pai. Dá para ir nesse caminho? Então, é como a gente tem colocado aqui, né? Teólogos, não vão se confundir, aqui, teólogos. Não, então, justamente, por isso que eu também coloco aqui o pai, né, como alguém que está sempre em evidência nessas parábolas, eu vejo isso. Porque, como eu disse, não dá para a gente fazer uma comparação de uma parábola com a outra, não dá. Dá para você pregar isoladamente cada parábola, indo por um caminho e tal. Mas quando você faz essa comparação sem usar as 3 parábolas, você é induzido a esse tipo de erro. Né? Ficar pensando na ovelha como irracional, pensar no filho como filho racional, então são coisas distintas. Não, não são. São parábolas diferentes, dando uma ênfase no amor, na misericórdia de Deus. A ideia não é ficar discutindo se a ovelha é racional, se o filho é racional, né? Esse não é o foco. Tá? Eu acho que é aí que está a confusão. Agora, acho que é isso, né? A confusão é isso aí. Não me confunda, pelo amor de Deus. E foi um caminho que muitos escolheram. Vou colocar outro comentário, e aí você comenta, Hélio. Tá bom. Põe na tela aí a resposta que a Nalva Almeida deu lá na nossa enquete. Ela falou o seguinte: a ovelha não sabe achar o caminho só, ela precisa do pastor. Porém, o filho sabe onde e como voltar à casa do pai. Então, você vê que ela segue a mesma linha que a gente falou da irracionalidade e da racionalidade. Vamos lá, Hélio. O foco é diferente, né? O foco da parábola da ovelha perdida não é na ovelha perdida, é no pastor que vai atrás da ovelha perdida. Porque se falar ela é irracional, ela não sabe voltar para casa, que foi o segundo comentário, sim. Jesus fala que nós somos as ovelhas. Então, Jesus não vai atrás de nós. Ou melhor, foi atrás de nós porque nós não temos consciência para voltar. Né? Mas o filho que também tem consciência, ele volta. Então fica meio confuso isso. O foco é, a parábola da ovelha perdida não vai falar da ovelha, vai falar do pastor que sai atrás da ovelha. O ensino é o pastor que sai atrás da ovelha. Eu sou o bom pastor da ovelha pelas suas ovelhas. É o foco. Ovelha nunca foi foco. Ovelha apenas foi usada para ensinar o que é o pastor. Até porque não há pastor se não houver ovelha. Tem que ter ovelha para ensinar que Jesus era o pastor. No filho pródigo, também. O foco não é o filho que sai, de acordo com essa linha que estamos colocando, né? O foco é o filho que não aceita o seu irmão que saiu. Esse é o foco. Então, não é... As duas personagens, ovelha e filho, não são foco das parábolas. E sim, o pastor e lá, aquele que recebe o arrependimento ou do irmão. Pode comentar. Eu queria só comentar, assim, eu vejo assim, um pouco mais ampliado a questão do foco. Não, o pastor colocou muito bem colocado, não há uma discordância nesse ponto. Sim. Mas eu acho que eu ampliaria um pouco mais a relevância das personagens, né? Por exemplo, na questão do filho pródigo, eu vejo os 3 como importantes. Porque para o fariseu, Deus é um Deus de juízo, ele não via um Deus amoroso assim,
Porque no Lucas 18, ele vai fazer aquela oração hipócrita do fariseu. Obrigado a Deus, porque eu faço tudo direitinho. Melhor, que é o irmão mais velho, né? Fiquei na tua casa, não fiz nada errado. Eu não sou igual esse seu filho, ele nem trata de irmão, né? Como você colocou. O texto diz isso. Ele fala, esse seu filho foi embora e você está fazendo festa para ele, eu estou aqui. É a oração de Lucas 18 do fariseu com o publicano. E o fariseu dizendo, obrigado, porque eu não sou como esse publicano que faz tudo errado. E eu faço certinho, sou obediente à lei e tal. É a oração hipócrita. Então, veja, essa era a visão que ele tinha de Deus também, do Pai. A visão que o fariseu tem do Pai, eu acho que Jesus está mostrando um todo aí. Deus não é como vocês pensam. Ele está dizendo, Deus é mais amoroso do que vocês pensam. Esse pai aí, ó, vocês não festejam com ele, porque o filho mais velho não quis nem festejar junto, porque vocês não o conhecem. Aliás, eu quero até aplicar para a nossa vida. Tem gente que está dentro da igreja e ainda não conhece o Deus que serve. Está entendendo? Mas é preso a uma religiosidade. Aí o filho mais velho, muito bem colocado, ele é o ensino para o fariseu também, dizendo, olha, vocês têm sido como esse irmão aí, que não sabe o amor de Deus e por isso rejeita os perdidos. Fazem a diferença, a acepção. Vocês não entendem quem é o pai e esse aí são vocês, esse irmão aí. E, ao mesmo tempo, acho que ele dá uma lição para os publicanos. Porque ele fala, olha o que é se afastar de Deus. Olha como que você vai parar. Você vai se arrebentar todo lá fora. Você vai passar miséria, você vai ter coisas que, longe de Deus, você tinha uma vida, você vai viver a miséria. Eu acho que quem está ouvindo aquilo lá também fica pensando, meu Deus, quantos ali estavam pensando em dar um golpe no pai de repente? Vixe, já mudou de ideia. Sim. Eu ia fazer isso com meu pai amanhã, deixa quieto. Jesus já contou essa história aí. Eu acho que mostra também esse lado. Então, eu acho que Jesus cata todo mundo ali e ele amplia. Mas é claro que, geralmente, a gente olha muito o texto, né? A parábola do filho perdido ou filho pródigo. Uhum. Mas o filho da casa, ele é o foco pelo fato de ser, acho que talvez uma parte do público que Jesus quer apontar. Era exatamente isso que eu ia comentar. O entendimento de quem escuta a história é muito importante nesse aspecto. Talvez acho que nesse contexto até que o Hélio fala do destaque do filho, porque via de regra nós estamos estudando dentro da igreja, né? Sim. E aí o público da igreja é bem esse que o irmão comentou, é de pessoas que não entendem esse amor, principalmente para os que vêm de fora, né? Então eu imagino nesse destaque. Deixa eu colocar mais alguns comentários aqui antes que o nosso tempo acabe. O comentário do Gerson, que ainda vai nessa linha dos outros anteriores. Ele fala o seguinte, ó, o Gerson Miranda. A ovelha se perdeu, o filho escolheu ir. Então, ele também faz essa distinção, né? A ovelha irracional, né? E o filho com uma racionalidade. Deixa eu colocar também o comentário... Aproveitar, já vou colocar os outros comentários que nós separamos aqui. Pode pôr na tela. É isso mesmo? Kellington Oliveira. É isso, tá ali, ó. Kellington Oliveira. Obrigado, Kellington, pelo comentário. O filho como herdeiro precisava aprender a ser servo. A ovelha, em sua essência, já era serva. Ele levanta aí um outro aspecto. Kellington, obrigado. Dá para chamar o último comentário do Jefferson? Aí a gente já aproveita e já encerra essa parte dos comentários. O Jefferson falou o seguinte, ó, o pastor buscou, o pai aguardou. É necessário discernimento para saber se deve buscar ou aguardar. Posso estar enganado, hein, Jefferson? Mas eu percebo que ele já faz uma aplicação mais espiritual da coisa que, assim... é possível, Hélio, trazer mais essa espiritualidade aqui de um discernimento, às vezes até para o pastor, né? Sim. Aquela ovelha, pessoa do rebanho, que se afasta e não ir buscar ter esse discernimento, dá para a gente aplicar isso de alguma forma? Não dá, porque fica difícil. Não é a pessoa que falou, mas a ideia, porque... Quando a gente está lá pensando que vai ter que saber aguardar em algum momento, então, em algum momento você é o pastor, em algum momento você é o pai. Quem vai me dar a diretriz de que eu vou ser o pai da parábola e você é o pastor? O que vai me fazer ir atrás e esperar? Não dá, não tem uma conexão ali em relação a como fazer e como saber que posição que eu estou. Hoje eu estou pai, hoje eu estou pastor. Amanhã volto a ser pastor, amanhã, depois de amanhã eu volto a ser pai. Então, como saber isso? Não dá. Então, a ideia sempre, por isso que eu foco nisso, né? Estou voltando sempre na questão de usar os quatro, né? As quatro parábolas são importantes aqui. O Senhor, que vai atrás, dracma, é aquele que encontrou, depois que Cristo foi atrás, então eu sei agora que me preencheu,
o vazio que estava tomando conta da minha vida, e agora já foi ensinado, então, de quem vai atrás, de quem recebeu o que estava ali faltando, e agora o ensino é de quem vê aquele que está voltando. Por isso, novamente, é o irmão. Já foi ensinado do pastor, de Deus que vai atrás do pecador. Já foi ensinado do pecador que faltava algo na sua vida. Agora é da igreja que vai receber aquele pecador, é aquele que vivia a expressão é no mundo, é aquele que fazia coisas erradas e agora está fazendo parte do meio. O ensino agora é para mim. E por fim, a última parábola, né, que nós só citamos de maneira rápida, é aquela que vai dizer, agora que todo mundo faz parte de uma família, como vocês vão agir? Entre servos, senhores, enfim, na sociedade. Então, o combo tem que ser estudado, não dá para estudar de maneira isolada, dá para pregar de maneira isolada, desde que a gente não esqueça do foco geral de tudo. Deus resgata, o homem resgatado, o homem que aprende a perdoar, entender que aquele resgatado é importante também e viver esse homem agora na sociedade em que ele está inserido. Essa questão dessa temática uniforme das 4 parábolas aqui, né, na sequência, vai ajudar nessa interpretação e evitar esses erros, né, pastor Davi? Exatamente, é fundamental, né, ter essa visão. O que vai acontecer muitas vezes é que nem todo mundo vai conseguir, de repente, num sermão único, de repente, apresentar, né, talvez por causa de tempo, de se aprofundar, as 4 parábolas juntas, né? Talvez isso aconteça. São 4 domingos, cada domingo. Cada domingo você pode, exatamente, uma série de mensagens, né? Para falar pregador expositivo aqui gritando mesmo. Aqui do lado. Não, mas é isso mesmo. Porque, sabe, muitos pastores não trabalham, muitos pastores têm dificuldade de trabalhar série de mensagens. Sim, sequencialmente. Né? Inclusive, eu queria até dizer que a igreja está ali, que é para isso mesmo. É um lugar de aprendizado, de compartilhar Bíblia. E aí, esses comentários, com muito carinho aos irmãos que enviaram, aliás, é importante a participação, né? E a gente entende também que cada um tem a sua forma de lidar com o texto, a gente respeita isso, mas que hoje todos aí possam ter tido essa... Eu tenho certeza que esse programa vai contribuir muito, muito mesmo. Esse programa aqui de hoje, para muita gente que não tinha essa visão das parábolas, que via cada uma de uma forma e às vezes fazia o erro de comparar separadamente, né? Aí mostrava, parece que Deus é de um jeito com um, é de um jeito com o outro, cada situação é uma situação. Não, e Deus é sempre o mesmo com todo mundo, né? E aí tem as personagens, como o reverendo Hélio coloca, que vão dar o foco e mostrando essa ênfase do querer de Deus para um todo, né? Então, eu acho que é isso aí, resumindo, né? Então, eu espero que os pastores ensinem o combo, né? E quando pregar isoladamente, que tenha o foco certo. Sim. É isso. Partam dessa perspectiva do todo, realmente, né? E eu acho que muitos pastores fogem da pregação em série, porque às vezes se assustam com o que o Martin Lloyd-Jones fez, né? Pregando Romanos, né? De ir palavra por palavra, versículo por versículo. Aliás, eu queria... Ali não é padrão, viu? Não é padrão. Não, eu queria até falar um pouquinho sobre essa questão, assim, não vou tomar mais assim tempo, mas do fundamentalismo radical. Eu vou usar esse termo. Quando a gente se torna fundamentalistas radicais, a gente começa também a extrair de cada palavra alguma coisa. Essa palavra aqui, Jesus chorou. Aí você já quer fazer uma exegese por que Jesus chorou. Não, Jesus só chorou. Entendeu? Daí, Jesus comeu. Irmãos, veja bem, vamos fazer uma explanação do comer no original. E aí... Não, Jesus só comeu, cara. Só isso. Então, é isso aí. Sim. É pegar um textão e fazer um ano estudando só o capítulo 15 de Lucas, né? É difícil. É uma exploração, às vezes, excessiva mesmo. Excessiva, exato. Bom, eu vou precisar encerrar esse bloco. Nosso tempo já está esgotando, que você tem que ser rápido nos avisos, mas fica ligadinho que no próximo bloco, os meus convidados vão ter a oportunidade de, principalmente, oferecer uma aplicação para você. Poxa, a gente estudou e falou bastante do texto. E agora? O que isso precisa mudar na sua vida, na sua conduta, na sua prática, na sua cosmovisão? Fique ligado que é na sequência, no próximo bloco, eles vão fazer isso. Antes do intervalo, tome nota do telefone da Grade, parceira aqui do Vejam Só, a Academia Teológica da Graça de Deus nos ajuda e nos apoia durante esses mais de 20 anos aqui do Vejam Só. Código 11 3115-0819 é o telefone da Grade. Anota o telefone, amanhã, em horário comercial, você liga e tira todas as suas dúvidas. Fica sabendo os cursos, os horários, valores, o formato. Tenho certeza que você vai se enquadrar
e vai se tornar o próximo aluno da grade também, vai poder lapidar esse dom, esse talento que Deus já colocou nas suas mãos, tá certo? Vão aparecer aqui as redes sociais da HIT, vai ter Facebook, vai ter Instagram, vai aparecer o site também, muita informação. Você que gosta de navegar aí na internet, tem muito material sobre a nossa programação, sobre a emissora, que eu tenho certeza que você vai curtir. Mas eu quero reforçar o nosso canal no YouTube. Vai aparecer o QR Code aqui, ó, aproxima o seu celular e você já vai direto lá para o nosso canal no YouTube, canal oficial da HIT no YouTube. São mais de 200 mil inscritos no nosso canal. Faça parte você desse time também. E lá você vai encontrar todas as edições do Vejam Só. Perdeu um debate? Quer rever um debate? Quer compartilhar o conteúdo? Tudo lá para você, à sua disposição, para você assistir em qualquer horário, tá certo? Vai lá, se inscreva, curta os nossos materiais, compartilhe, fique à vontade por lá, tá bom? Intervalo rápido, o Vejam Só vai, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o programa Vejam Só, intervalo bem rapidinho aí. Hoje nós estamos conversando sobre duas parábolas que foram contadas pelo mestre, que fazem parte, né, como a gente já aprendeu aqui, de um combo de 4 parábolas, falando sobre a ovelha perdida, o filho perdido e tentando entender a postura do pastor e do pai. Por que que elas são diferentes? Tenho certeza que você aprendeu bastante, ouvindo as observações do reverendo Hélio Rios e do pastor Davi Dominicali, eles que trouxeram as observações e um pouquinho do conhecimento deles para a gente sobre o assunto. Na sequência, eles vão fazer algumas considerações finais, mas principalmente uma aplicação para você. Antes, deixa eu dar aquela moral para você que nos assiste, nos acompanha, manda sua foto participando aqui do Vejam Só. Já apareceu aí. Tem o nosso e-mail, vejamsó@hittv.com.br, pode mandar por lá, mas dê preferência para o nosso Instagram, @programa Vejam Só. E por que eu falo preferência? Porque é a rede social que a nossa produção mais trabalha, tem mais conteúdo lá. Então, lá eles vão localizar rapidamente a sua foto. Está assistindo agora o Vejam Só, já faz a foto, já encaminha por mensagem, nome completo, cidade, estado. Se quiser mandar a igreja, o ministério que congrega, pode mandar também. A gente dá aquela moral por aqui. Fique à vontade e todo mundo que mandar vai concorrer a um presente do Vejam Só. Vou mostrar na sequência qual é. Primeiro, vamos mostrar as fotos. A primeira delas vem aqui da região do ABC, Grande São Paulo, cidade de São Bernardo do Campo. Quem aparece aí para você é a Patrícia Aparecida, acompanhando o Vejam Só também. Patrícia, obrigado, minha irmã, pelo carinho. Deus abençoe, obrigado pela audiência. Espero que o Vejam Só seja bênção na sua vida, tá bom? Grande abraço, você e a toda a sua casa também. Próxima foto vem lá de Minas Gerais, Campo Belo, é o nome da cidade. E quem aparece aí é o pastor Juliano Bernardes. Aí o pastor acompanhando também o Vejam Só. Obrigado, pastor Juliano, pelo carinho, meu irmão. Deus abençoe sua vida, seu ministério. E, bom, Minas Gerais é incrível, né? Participa demais aqui do Vejam Só. A gente tem muita audiência na região. Próxima foto, Ribeirão Pires, também aqui em São Paulo. Pastor Samuel Marques é quem aparece aí também acompanhando o Vejam Só. Obrigado, pastor Samuel, pelo carinho. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Abençoe seu ministério e derrame muita graça, tá bom? Obrigado pela audiência. Faça você também, como esses telespectadores que apareceram, mande a sua foto para a gente poder mostrar aqui e você vai concorrer a este maravilhoso brinde. Esta caneca aqui, ó. Opa, já tô aqui no ar já. Olha lá, pronto, tá aqui a caneca. Tá linda a caneca que nós fizemos para esse ano no Vejam Só, e você vai ganhar uma. Manda a sua foto e você vai receber na sua casa essa caneca que está maravilhosa. E eu quero dar só uma informação muito importante. Você, telespectador, pode ganhar. Os nossos convidados não ganham, tá bom? Eu sei que eles vão pedir, vão querer, mas eles não ganham. Quem ganha é você. Então manda a sua foto e você vai poder ter a caneca do Vejam Só aí na sua casa, tá bom? Irmãos, vamos para nossas considerações finais e aplicação. Vou dar 2 minutos e meio para cada um, tá bom? Para a gente fazer essa aplicação final aí, que nosso tempo é bem rapidinho. Reverendo Hélio, vou começar com o irmão, por favor. Bom, a parte da aplicação final é a parte final do combo das 4 parábolas.
Versículo 10 do capítulo 16, quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornardes fiéis na aplicação das riquezas de origem justa, quem vos confiará verdadeiramente riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir aos dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará outro. Não podeis servir a Deus e riquezas. Verso 14, os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isto e ridicularizavam. A aplicação é exatamente nesse sentido. Cristo, então, ele ensina aos fariseus que estavam questionando porque ele estava com pecadores e publicanos. E a parábola, então, Jesus começa nas parábolas, no como dizer, o pai busca, o pastor busca, a ovelha perdida, então eu estou buscando quem estava perdido. Aquele que estava com falta de algo encontrou ao ser ali por Cristo buscado, é feliz, vive agora a festejar-se nessa sua nova vida. Agora, vocês também que o veem festejando precisam participar da mesma festa. Vocês fariseus ainda não são filhos do Pai de verdade, como aqueles que estavam perdidos. Vocês precisam entender isso. E aí, vocês não podem servir a dois senhores. Vocês não podem servir apenas aquilo que está na sua cabeça e a Deus. Ou você segue um, ou você segue outro. Sigam a Deus. O fechamento dessas 4 parábolas é seguir a Deus. Independentemente do que você fez, independentemente dos erros que você cometeu, você pode, porque Cristo deu a vida para salvar, como bom pastor, as suas ovelhas. E essa é a aplicação para nós hoje. Há uma ridicularização, mas há, graças a Deus, Cristo escolhendo, buscando aqueles a quem Ele escolheu. Amém. Obrigado, viu, reverendo Hélio, pelo carinho, pela atenção com o programa. Manda o nosso abraço lá para toda a comunidade, né? A igreja lá em Coromandel, Minas Gerais. Próxima vez vem com uma caravana. Traz a galera aí para acompanhar também. Se me der uma xícara, eu trago todos eles. Boa. Pastor Davi, a palavra está com o irmão também, por favor. Bom, para aplicar, eu queria fechar com a parábola do filho pródigo, trazendo para nós hoje, agora sim, falando dela individual, que dentro dessa parábola individualmente, a gente possa estar olhando aqui os 3 personagens, que se você estiver afastado ou pensando em sair da presença do Senhor, você preste muito bem atenção, olhando a figura do Pai bondoso, generoso, ali como Deus, que você entenda que com Deus a sua vida é melhor, que com Deus você está seguro. Longe dele, você vai passar terríveis situações, circunstâncias, mas não pelas circunstâncias, mas por não ter Deus com você, por não ter aquele que ampara você, né? Então você vai se sentir só, solidão. Então eu digo, não se afaste do Senhor e fique na presença dele. Se você está longe, volte, tá certo? Eu quero também olhar para você que está na igreja, que se diz, olha, eu sou de oração, eu sou fervoroso, que você olhe para os perdidos, os que estão lá fora, com um olhar de amor e misericórdia, não como aquele irmão mais velho que apresentava ali o fariseu. E, finalmente, que todos nós possamos pensar nesse pai, que nós não tratamos aqui, mas ele, quando recebe o filho, coloca o anel na sua mão de volta, mostrando que ele restaura, né? Dando a ele as sandálias, já que os servos, na cultura, muitos andavam descalços. E só o filho, né, podia, os donos ali da casa usavam sandália. E ele restaura, ele coloca a roupa, o anel, a sandália, dizendo, eu restauro sua vida. Então, nós estamos diante de um pai também restaurador, tá certo? Que Deus abençoe a todos. Amém. Muito obrigado, pastor Davi, também pelo carinho. Deus abençoe sua vida. Atenção com o programa também. A gente fica muito agradecido. Obrigado. O contato de ambos à sua disposição, tá bom? Tirar dúvidas sobre o tema, informações sobre o ministério, pode procurar mandar a mensagem por lá, tá bom? Deixa eu agradecer a você que nos assistiu, que nos acompanhou. Hoje a gente não tem o resultado da enquete, porque a gente não fez uma pergunta direta, mas pediu a sua observação sobre o tema, tá bom? Mas continue participando, sempre acessando o nosso perfil do Instagram. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência, pela parceria. Mais uma edição preparada com muito carinho para você. Espero que seja bênção na sua vida. Forte abraço. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais uma edição do programa Vejam Só. Até lá.